Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do dia. Então, nesse mês de setembro, nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, né? A prevenção ao suicídio. Então, a gente primeiro falou sobre esse assunto e colocamos, então, quais são as principais causas que levam uma pessoa ao suicídio, né? E a gente falou no dia anterior, né? No vídeo anterior, melhor dizendo, aonde a gente falou sobre uma das principais causas, que é a depressão, né? Até contei um testemunho pessoal meu, tive bastante pessoas me chamando no privado e falando, né, que nunca imaginavam, né, aquelas pessoas que me conhecem, que um dia eu passei por esse problema. E não é vergonha falar sobre o assunto, porque muitas vezes através daquilo que a gente viveu, a gente consegue entender as pessoas que estão passando por algo parecido com aquilo que a gente já passou, e a gente consegue entender de uma forma bem diferente daqueles que nunca passaram, né? Então teve uma repercussão bem significativa esse vídeo anterior, e hoje então eu quero falar sobre outra causa do suicídio, que é problemas familiares e problemas amorosos, né? A gente como pai, como mãe, né? No meu caso como mãe, eu tenho filhas pequenas ainda, mas a gente percebe que muitas vezes acontecem problemas de suicídio até mesmo na adolescência, né? Ou com jovens, não necessariamente com pessoas totalmente adultas. E por que isso ocorre? Muitas vezes ocorre porque dentro de casa eles não têm a atenção que eles gostariam de ter, né? A nossa vida, infelizmente, ela é uma correria tão grande que muitas vezes a gente não tira aquele tempo para ouvir, né, o nosso filho. E muitas vezes isso vai acumulando, a criança ou adolescente ou jovem muitas vezes não tem com quem conversar, que confie, como seria o nosso papel como pai e mãe, né? E acabam muitas vezes conversando com pessoas que não vão ser boas influências, e isso acaba gerando vários problemas. Hoje em dia a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber filtrar aquilo que a gente vê. Nós, adultos, na sua grande maioria, a gente consegue fazer esse filtro, mas muitas vezes os adolescentes eles não fazem esse filtro e acabam vendo muitas coisas que não vêm agregar, não vêm ajudar aquele momento que eles estão passando. Então, que a gente possa, nós, pais, né, mães, que a gente possa dar um pouco mais de atenção aos nossos filhos dentro de casa, quando a gente percebe que eles precisam conversar, né? Eu sempre digo a importância deles confiarem em nós, deles vermos nós como mãe, como pai, sim, mas vermos nós como amigos, né? Então, muitos problemas começam a gerar dentro de casa, pela falta de atenção que o adolescente, que o jovem, que a criança tem. Muitas vezes pela má influência, pelas circunstâncias em que isso acontece, de não ter essa atenção, então eles vão buscar atenção em outro lugar, e às vezes essas pessoas não vão passar aquilo que a gente como pai, como mãe passaria, que é o melhor para eles, né? E também problemas de relacionamento, muitas vezes, principalmente em jovens, né? Por não ter a experiência que nós adultos temos, muitas vezes algum namoro, algum problema de relacionamento não dá certo, e às vezes eles entendem que é o fim para eles não verem os problemas da forma que a gente vê, do tamanho que de fato eles são, mas eles verem os problemas extremamente grandes e às vezes verem que não tem saída para aquele problema, que às vezes a gente vai entender lá para frente que era apenas um namoro que não deu certo, né? Nada mais do que isso, mas para eles muitas vezes eles verem realmente como um problema sem saída, né? Muitas vezes a decepção também é outro fator que causa, né? Muitas vezes vamos dizer assim, é um dos problemas que causa o suicídio propriamente dito, né? Que é a questão de decepção amorosa, de problemas familiares, de muitas vezes discussões. Então aí entra a importância de ter um lar em harmonia, né? De ter um lar saudável, né? Porque às vezes as pessoas estão dentro de quatro paredes, não se falam, mas estão conectados com o mundo e desconectados com eles próprios, né? Então eu digo que a questão virtual ela é muito boa, né? Eu sempre digo, a internet ela traz muita coisa boa,
mas a gente tem que saber dosar e a gente não pode nunca substituir pelo físico, pelo abraço, pela conversa, né? Então é extremamente importante o nosso papel como pais. E se você que está assistindo aí do outro lado é uma pessoa que sofre com esse desejo muitas vezes de se suicidar por uma depressão ou por um problema amoroso ou por uma decepção ou daqui a pouquinho uma perda, né? Às vezes a gente vê histórias de pessoas que perderam o pai ou perderam a mãe ou perderam alguém da família. Quando eu falo de perda, eu não falo propriamente uma perda de decepção, mas sim uma perda de morte, né? E às vezes isso realmente desencadeia problemas emocionais que faz com que ali na frente, se não tratado, não buscado ajuda, a pessoa venha se suicidar. Então, se você aí do outro lado está me assistindo e passou por algum desses problemas que eu citei, alguma perda amorosa, alguma perda familiar, né? Então saiba que você tem um amigo. E esse amigo ele jamais vai estar ocupado. Ele está 24 horas por dia disposto a te ouvir. Faça dele o seu melhor amigo porque ele está disposto a ser seu melhor amigo. Convide este amigo que se chama Jesus para estar pertinho de você. Quando você não tiver com quem conversar, chame ele. Diga: Jesus, eu preciso conversar. E coloque para fora tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está desejando, tudo aquilo que te angustia, todos os pensamentos que passam pela sua cabeça e que talvez você não tenha coragem de conversar com outras pessoas. Esse amigo ele está do teu lado para te ajudar. Ele não está para te julgar, ele está para te ajudar. E a Bíblia vai nos dizer que esse amigo está com as mãos estendidas. Então, certamente ele tem prazer em te ajudar e ele te ama. Então, saiba que você jamais está só. Leia o Salmo 139. Vai falar o quanto esse amigo te conhece. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os pensamentos sequer chegaram à nossa cabeça. E Ele já sabe aquilo que a gente iria pensar. Então, convide esse amigo para fazer parte da sua vida. Convide esse amigo para fazer parte do seu dia. Converse com ele. Se o ser humano nos decepciona, ele jamais irá nos decepcionar e jamais irá te decepcionar. Então, que essa reflexão possa estar te ajudando a entender que você jamais está só, que você tem um amigo. Que Deus abençoe o seu dia.